Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 1 a seguir, vemos aqui o que diz a palavra do Senhor nessa tarde. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Verso 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Ignoram o quê? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Daí ele vai no versículo 7 e diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas só que no versículo 10 ele diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então está aí a palavra de Deus nessa tarde. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 2 até o versículo de número 10, para a nossa meditação nessa tarde. Nós observamos aqui a palavra de Deus de princípio, no início dos versos que nós lemos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Na verdade, o que é escárnio? O escárnio é o que é feito ou dito com intenção de provocar riso ou hilariedade acerca de alguém ou de algo. São atitudes ou manifestação ostensiva de desdém, de menosprezo. Tá certo? É aquilo que é o objeto de desdém, de ironia ou de sarcasmos. Então, na verdade, o escárnio é como se a pessoa estivesse dizendo assim: isso aí não vai acontecer não. Por que que até então não aconteceu? Desde o princípio, que já tinha sido, que nós conhecemos que o céu e a terra existem e nunca ocorreu nada, e coisa e tal. E a pessoa desdenhar, ficar com zombaria, né, com escárnio, como nós vimos aqui no versículo. Mas só que Pedro, ao escrever essa carta, ele
lembrou aqui, né, escrevendo essa carta, com uma forma de despertar, uma forma de exortar o ânimo daqueles que são sinceros. E ele disse: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. E ele alerta: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Ele está alertando que nos últimos dias estas coisas iam acontecer. Escarnecedores. E nós temos visto hoje quantas pessoas que escarnecem, que zomba, que critica, que faz escárnio da palavra de Deus. E às vezes diz assim: onde é que está a promessa da vinda, que até hoje não aconteceu, né? Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, e no meio da água ela subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Nós sabemos que Deus deu uma chance, uma oportunidade para o homem no princípio, né? Quando Deus, ele trouxe a juízo, né, todas as coisas por causa da transgressão, por causa da corrupção que estava de forma generalizada, entendeu? Estava generalizada a corrupção. Mas Deus então resolve trazer juízo sobre a terra. E ele então escolhe um homem chamado Noé, para que ele pudesse anunciar ao mundo de então o juízo que viria sobre a terra. E ele então ordena a Noé: constrói uma arca de madeira de gofer. E enquanto Noé fazia a arca, ele anunciava ao mundo de então que se arrependessem, que se voltassem para Deus, porque ele ia trazer um dilúvio de água sobre a terra, porque a maldade havia se aumentado na face da terra e a corrupção. Mas o homem não dava ouvidos, o homem não se arrependia dos pecados, continuava a cada dia, né, pecando e corrompendo-se. Mas chegou o dia em que Noé entrou na arca por ordem de Deus, e fechou-se a porta, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, a palavra de Deus, Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, as pessoas vão estar desapercebidas, as pessoas vão simplesmente ignorar a palavra de Deus, e eles vão passar pelo processo de juízo novamente. Assim como foi nos dias de Noé, vai ser também na vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar desapercebidas, as pessoas vão estar envolvidas com as coisas desta vida. Diz a Bíblia que naquela época de então comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. E nós vivemos em dias semelhantes, em que os homens estão avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo. As pessoas zombam, criticam muitas vezes da palavra de Deus e já não fazem mais conta, não fazem caso da Bíblia, da palavra, e estão simplesmente fazendo conforme as suas concupiscências. Ignoram a palavra, ignoram os princípios, ignoram as normas da moralidade, os princípios morais são ignorados. E estão fazendo do jeito que querem.
Mas Pedro, aqui na palavra de Deus de hoje, ele diz o seguinte, ele diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E ele diz: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, né? Deus tem dado tempo para o homem se arrepender, Deus tem dado tempo para que o Evangelho seja anunciado. E Ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, no momento em que as pessoas não estiverem esperando, Ele virá, no qual, diz a Bíblia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí você diz assim: mas eu estou muito preocupado com essas coisas. Não, eu não sei quando isso vai acontecer, mas vai ser no momento, meu filho, em que o homem não está esperando. Jesus primeiro vem e arrebata a igreja, tira os seus da terra e coloca em um lugar seguro, para depois então fazer o juízo com esta terra. Você que tem tesourado para si aqui apenas nesta vida, que não tem se preocupado com a sua alma, com seu espírito, que não tem procurado servir ao Senhor, que não tem procurado guardar a palavra de Deus, Deus vai trazer juízo sobre esta terra, sobre os homens ímpios e pecadores. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não se voltam, aqueles que não procuram guardar os princípios basilar da palavra de Deus, Deus vai trazer a juízo. Mas hoje é um dia aceitável de Deus para mim e para você. Você pode se arrepender dos seus pecados, você pode a partir de hoje se arrepender, pedir perdão para Deus. Senhor, eu tenho andado errado, eu tenho andado segundo as minhas concupiscências, mas eu arrependo-me hoje e estou disposto a mudar a partir de hoje. Se você fizer isso e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é a arca de Deus, na qual nós podemos estar guardados e protegidos de tudo que há de vir sobre esta terra. Jesus é a arca de Deus, Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, Jesus é a porta, Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Só Ele salva, só Ele transforma, só Ele liberta, só Ele tem salvação para mim e para você. Mas você precisa querer isso. Você precisa parar um pouco e fazer uma reflexão, entendeu? Fazer uma reflexão hoje e reconhecer que é um pecador, que precisa de Jesus, que até então tem andado errado. Se você fizer isso hoje e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe o que vai acontecer? Os seus pecados serão perdoados, o seu nome será escrito no livro da vida, e Deus não terá mais em conta o tempo da sua ignorância. Então hoje é o dia aceitável de Deus. Receba Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, antes que seja tarde demais. Vai chegar o dia em que a porta se fechará, em que muitos vão correr de um canto para o outro em busca de uma palavra, mas não vão encontrar.
Então receba Cristo hoje, para Ele ser Senhor e ser Salvador da sua alma. Você quer? Se você disser sim, eu quero, Deus vai lhe proporcionar a oportunidade, vai perdoar os seus pecados e dar-lhe a garantia da vida eterna. Quer receber Ele hoje para ser o seu Senhor e Salvador? Quer se arrepender dos seus pecados hoje e se voltar para Ele, para Jesus, e fazer diferente daqui para frente? Sim ou não? Se você disser sim, eu vou orar por você a partir de agora, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, estamos, Pai querido, na presença do Senhor nesse momento. Senhor, eu quero apresentar a Ti estas vidas que estão neste momento fazendo uma aliança, fazendo um pacto contigo, dizendo que a partir de hoje vai ser diferente, que estas pessoas estão Te recebendo como Senhor, como Salvador, estão propondo no coração de mudar, de fazer diferente a partir de hoje. Perdoa, Senhor, os seus pecados agora e escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Pai amado, Pai santo, muitas pessoas estão presas, estão amarradas, acorrentadas, algemadas, ó Deus, pelos laços do inimigo, mas neste momento, Pai, mediante a confissão desta pessoa, mediante este pacto e esta aliança, em o nome de Jesus Cristo, eu quebro agora toda a força do mal que prende esta vida, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora, quebrado o laço, quebradas as correntes e as algemas malignas, em o nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora todos, em nome de Jesus. Deus abençoe este lar, esta casa, esta família, esta pessoa, Pai, que está propondo agora a partir de hoje. Ajuda ela, Senhor, fortalece, entra na vida dela para fazer diferente, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. É o que pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.